Bom, meus amigos, hoje é uma data que merece um vídeo, merece nossa reflexão, que hoje faz 20 anos dos atentados do 11 de setembro, que ceifou a vida de milhares de pessoas, né? Foi um divisor de águas. A plataforma não gosta muito que se trate esse assunto, só que eu acho que é um assunto que mereça sim um certo destaque, mereçam vídeos, pelo menos no meu canal eu acho que merece um vídeo, né? Tantos assuntos que eu acho que nem vídeo mereça ter, mas esse assunto merece porque ele abre um leque para várias e várias e várias discussões, né? Que é o dia 11 de setembro de 2001. Por quê? Porque ali foi o começo da nossa perda de liberdade. Porque em nome da segurança, em nome do bem-estar, em nome do combate à palavra terrorismo, né? É, a nossa liberdade, em nome daquilo, a nossa liberdade começou a diminuir. As pessoas acham que é só agora que está ruim, não. Quando, por exemplo, o próprio governo dos Estados Unidos ele começou um tipo de vigilância que foi além dos próprios cidadãos americanos, né? Que até o Edward Snowden falou que isso foi feito. Inclusive qualquer pessoa hoje é praticamente vigiada. Então, em nome do bem-estar, né? Foi feita certas coisas que pelo menos eu acho que não deviam ter sido feitas, né? E fora todos os conflitos, todo o problema geopolítico, né? Só que aquela coisa, naquela época as pessoas não tinham tanta noção do que estava acontecendo assim aos poucos. Porque quando acontece algo da magnitude como foi o 11 de setembro, as pessoas elas estão num momento tão frágil que elas aceitam que o Estado possa controlar a vida dela, entendeu? E aí todo mundo tem que ser vigiado. Aí começou aquela coisa da vigilância. O próprio Estado partiu do Estado essa vigilância, vão vigiar todo mundo e tudo mais, né? Para evitar novos acontecimentos dessa natureza. Só que daí é o seguinte, hoje a tecnologia ela é muito mais evoluída do que 20 anos atrás, muito mais. Se você comparar o que a gente tem hoje com 20 anos atrás, é como se a gente estivesse na pré-história naquela época. Era tudo muito mais arcaico. Era uma coisa tão... Hoje parece que tudo daquela época é rudimentar. Assim, por exemplo, poxa, eu era criança, eu tava na terceira série, tinha 10 anos, né? Aí eu chego da escola, eu querendo ver meus desenhos, né? Porque eu estudava de manhã, então ainda queria ter eu queria ainda pegar um pouquinho da TV Globinho. Era meu entretenimento na época, né? E aí você via toda aquela situação, aquela cobertura internacional que a Globo naquela época estava fazendo, né? Aí você era criança, você entendia pouca coisa do mundo, né? Ainda mais essas questões geopolíticas, você não fazia muita ideia do que estava acontecendo. Aí tá, você via tudo aquilo lá e todo mundo atônito, né? Todo mundo atônito porque ninguém esperava alguma coisa tão assim, ainda mais nos Estados Unidos, que era a potência mundial. E eu me lembro que, pelo menos a mídia da época, mostrava muito o mundo do Oriente Médio comemorando a situação, né? E ninguém, por exemplo, falava muito desses países e tal. Eu lembro que na época, eu não sei se já tinha estreado ou ia estrear a novela da Globo Clone, né? Que foi um sucesso assim é, fenomenal. A novela O Clone, ainda mais hoje que todo mundo está na moda de ser de direita odiar a Globo, e com muita razão, né? Puta que pariu. A Globo também é foda.
Mas naquela época não existia esse ódio que as pessoas têm pela Globo hoje. O ódio que eu acho totalmente justificável pelo que é a emissora. Mas naquela época era todo mundo via, não tinha essa rejeição que nem tem hoje não. E eu lembro que foi uma novela de sucesso e era do mundo muçulmano, né? E eu, tipo, não sei se foi olha a coincidência, né? Tipo, já era, eu não sei se já estava no ar ou ia estrear no ar, não lembro exatamente. Mas foi um sucesso, tem bordão, os bordões são lembrados até hoje. Por causa de um trocadilho de uma música dessa novela, o nome de um dos gatos que minha mãe que deu. Aí pra você ver. Então, todo mundo, nossa, o muçulmano é assim, o muçulmano, ninguém ouvia falar muito do pessoal que é muçulmano, islâmico, né? E como partiu lá do pessoal lá do Oriente Médio, né? Aí o pessoal do Oriente Médio sempre teve um pouco de antipatia pelo Ocidente, principalmente pela figura dos Estados Unidos. Na época, eu não lembro, mas parece que deve pessoas da esquerda que viam já os Estados Unidos como imperialista, porque naquela época ainda era Fernando Henrique, mas naquela época era tipo como o Fernando Henrique fosse o demônio, para eles era o pior presidente que tinha, eles queriam pôr o Lula e tal. Então eles falavam que os interesses norte-americanos eram pelo petróleo, piriri, pororó, que não sei o que são imperialistas, que eles tinham que acabar, que não sei o que lá. Tinha aquela aversão aos americanos. Eles odeiam até falar americanos, falam estadunidenses, porque americanos é para toda a América. Então eles têm essa cultura, tipo assim, é tipo tentando dar um ênfase da América Latina, mas é como se fosse uma coisa mais tipo, mais puxando saco para cubano, entendeu? Tipo assim, aquela coisa mais estilo cubano, né? Então eles, como cubano, assim, o regime cubano sempre foi antagonista aos americanos, então eles têm aquela América Latina, somos todos latinos, que América nossa também, nós somos também americanos, então tinha algumas declarações de políticos anti Estados Unidos, principalmente da esquerda. A esquerda brasileira da época do PT, como o PT era oposição, né? Então o PT tinha uma postura na época mais de uma esquerda mais sindicalista. Não era essa esquerda que a gente tem hoje, dedo no cu e gritaria, psolista, defensora de bandido, não. Hoje, aquela esquerda daquela época ela ainda tinha aquela coisa de cooptar o seu João Dona Maria com o preço daqui, ó, preciso comprar aqui. Sabe aquele que ainda fala com aquele jeitinho mais baixinho, assim, sabe aquele jeitinho mais bobinho para tratar o pobre como bobinho, assim, para o pobre se sentir com empatia com aquele tipo de político da esquerda. Ó, pra você comprar um cafezinho aqui, pra você comprar essa farinha, depois o preço disso aqui, ó, não sei o que. Tipo, e eu acho que até a esquerda agora tá voltando mais pra essa pegada e esquecer um pouco o povo degenerado, né? Mas naquela época era isso, né? Questão de tecnologia, as pessoas eram totalmente dependentes da TV aberta. Celular era artigo de luxo. Celular da época era monocromático, não existia ainda a tecnologia GSM, ou seja, não tinha nem o cartão SIM. Mas os celulares aquela porcaria ali, aquilo ali que custava caramba, né? Não era um artigo de luxo, só empresário, comerciante, pessoas políticos que tinham um aparelho celular. Pessoa comum não tinha. A internet era discada, poucos ainda tinham, né? O computador era um artigo de luxo. A gente já tinha computador em casa em 2001, só que era um computador muito arcaico para a época. Era um computador, poucos tinham, os computadores que tinham eram arcaicos. Console, alguma galera da vizinhança, porque 2001 eu não morava aqui, não morava em Rondônia, eu morava no Paraná. Eu sou da região metropolitana de Curitiba, eu sou natural de São José dos Pinhais. Vai que eu morei lá, depois vim pra cá, depois voltei pra lá, depois vim pra cá. Porque
né, numa fase da minha vida assim, mas desde começo de 2002 eu moro aqui definitivamente. Vai fazer 20 anos que eu estou morando assim em Rondônia de maneira ininterrupta, né? Principalmente aqui na minha cidade, só morei aqui na minha cidade. Então, naquela época, assim, a vizinhança, um outro garoto tinha videogame, mas não tinha computador. Eu só tinha computador, mas era um computador muito fraco, assim, computador Windows 95, 98. Fui jogar o jogo que eu achava top na época, era do Duke Nukem em 3D. Era hoje meu sonho de consumo, não era... Hoje a galerinha quer jogar GTA, quer jogar Fortnite, quer jogar... Agora tá hypado por causa do God of War, Ragnarok, né? Mas eu era hypado pelo Duke Nukem 3D que já tinha 5 anos de existência, sabe? Eu era hypado por aquilo. Era hypado pra jogar Doom, pra jogar na casa dos amiguinhos, jogar Super Mario Kart, Super Mario World. Eu não tinha console. Eu fui ter emulador de Sega Genesis, né, Mega Drive, no meu PC da época, pra jogar Sonic. Internet eu nem mexia, cara, não era internet escada, ou seja, não tinha o que ver na internet, eu só queria ter um joguinho ali, outro ali, aquela coisa ali, sabe? Aí eu via muito desenho, muito anime, que hoje criança não vê. Tinha final da tarde na Band, passava a Band Kids, passava Tenshimuyo, passava Dragon Ball Z, passava um outro lá. Tinha da Globo, que não dava pra ver todo dia porque estava de manhã. Era aquela coisa. Aí você ia na banca daquelas banquinhas, aí você comprava essa revista de anime, né, que falava do que ia vir e tal, tinha pôster, tinha não sei o que, você comprava chiclete por 5 centavos a unidade. Aí eu comprava R$ 1 de chiclete, tentava mascar tudo de uma vez, é coisa de criança, cara. E naquela época, como era menos perigoso do que hoje, eu com 10 anos, eu com 8 anos de idade já sabia ir e voltar para a escola sozinho, e não era tipo muito assim, era uma distância considerável, mais do que quando eu passei agora estudando ultimamente no ensino médio. Era mais de uns 800 metros, eu ia sozinho, só atravessava a rua e caralho, sabia tudo, assim, sabia andar. Hoje, eu não, mesmo se eu tivesse um filho de 8, 10 anos, eu não confiaria mandar pra escola sozinho não, cara, sabe? Então, eu era uma criança mais solta, hoje as crianças não são, né? Então, como o mundo ficou perigoso, principalmente por conta do 11 de setembro, que o 11 de setembro foi um marco, foi um divisor de águas do mundo, que da noite para o dia se tornou um mundo perigoso, porque até o dia 11 de setembro de 2001 ninguém falava de atentado, ninguém falava de extremista, ninguém falava de organização terrorista, ninguém falava de nada disso. Ninguém falava. Não tínhamos preocupação com isso. Não existia. Não tinha. A vida tinha menos recursos do que a gente tem hoje, mas também a gente via, eu acho que... Eu não gosto de saudosista, assim, porque o saudosismo também é uma merda até certo ponto. Certo ponto é bom, sim. Relembrar bons tempos. Mas naquela época, eu acho que as pessoas eram mais felizes do que hoje. Hoje eu noto uma infelicidade, né, generalizada. Porque a gente naquela época não tinha redes sociais para a gente validar nossos egos. Não tinha, você não tinha como... Se você quisesse namorar uma menina, naquela época eu namorava, era criança, mas se você quiser, você era você de 30 anos lá em 2001. Para você conhecer a Magorda, você tinha que ir numa festa. Você tinha que chegar nela. Você tinha que conversar com ela. Hoje, que baixa o Tinder e aí vira aquela coisa lá. Mas não tinha isso. Se você quisesse fazer amigo, você tinha que sair da sua casa. Hoje, não. Hoje, todo mundo tem amigos virtuais. Eu adoro meus amigos virtuais, as pessoas que eu converso em várias redes sociais, Telegram,
os inscritos aqui do canal, da Twitch, do Discord, todo do Twitter. Eu adoro vocês. Vocês moram no meu coração. Eu assim, não vou dizer que amo vocês porque é uma coisa muito falsa, mas eu tenho uma certa consideração por muitas pessoas que eu conheci na internet através aqui do canal. O canal aqui foi o start para conhecer mais pessoas em outras redes sociais, mas eu gosto de vocês, mas eu assim, acho bom a gente ter amigo real, sabe? Esse amigo de verdade, tipo, que você olha no olho no olho. Então, naquela época você só tinha a oportunidade de fazer amizade assim, olho no olho, e não poucas pessoas, como poucas pessoas tinham interesse, você só tinha aqueles amigos ali da tua vizinhança, da tua escola e acabou. Era o teu convívio ali, era mais restrito, entendeu? Era tudo mais restrito também. E como as coisas eram muito mais difíceis para você obter, não é como é hoje, que é tudo tão banal, mas tudo, eu não falo de relacionamento, de coisas, eu falo tudo de um modo geral. Hoje tudo está banalizado, hoje tudo está assim, nada tem importância. Ao mesmo tempo que a gente coloca importância em coisas fúteis, a gente deixa as coisas importantes de lado. As pessoas são mais individualistas. Claro que eu acho coletivismo uma merda. Eu sou contra o coletivismo, mas eu falo individualismo assim no sentido que as pessoas são muito elas e pisam na cabeça dos outros. E em 20 anos as coisas se acentuaram. Passou 20 anos, a gente teve muita coisa. Muita coisa aconteceu, muita coisa imaginava naquela época a gente tem hoje. Então essas coisas elas acabam que foram deixando a gente mais fútil. Olha, por exemplo, hoje você vê o Instagram. Eu tenho o Instagram, posto pra caramba coisa no story do Instagram. Eu gosto do Instagram. Mas ao mesmo tempo que eu gosto, eu vejo que o Instagram é uma grande farsa. O Instagram é uma mentira, gente. Porque você vai olhando, você vai achando que a vida das pessoas é perfeita e não é. Não é. Ali no Instagram todo mundo é feliz, todo mundo toma cerveja, todo mundo faz churrasco, todo mundo passeia, todo mundo come uma comida gostosa, todo mundo tem alguém bonito do lado, todo mundo tá sorrindo. E a vida não é sorriso e festejos, não. A vida também tem a sua dose de drama, né? Então eu acho que também hoje existe uma superficialidade que naquela época era muito menor. Mas claro que já existia em outros níveis, mas não da forma como é hoje. Eu acho que o modo geral que a gente já estava de 2001 foi o começo de como a tecnologia lá foi mudando a nossa vida como um todo. Porque hoje se eu tenho um aparelho que seria algo muito mais... Esse aparelho que eu estou gravando aqui ele é muito mais avançado com o computador mais forte da época. A qualidade, tudo naquela época não existia. Você tem hoje isso, você tem aplicativos, você tem informações descentralizadas nas redes sociais. Postei histórias do... a gata aqui tentando pegar o bichinho. Você tem, por exemplo, eu postei uma história do negócio lá do Pelé, do Maradona, ó, ele já, uma inteligência artificial falou, essa informação é falsa. Ou seja, então hoje em dia a vigilância é maior. Então a gente tem hoje na disposição coisas que naquela época acharíamos maravilhoso. Poxa, 2001, no terceiro milênio. Foi quando começou o terceiro milênio e tal, né? Pô, que maravilha, né? Você tem, se eu falasse pra você 20 anos atrás, então você vai ter um celular, você vai ter uma rede social, vai ser assim, assim, assado, você vai poder fazer isso, são tantas coisas, né? A pessoa vai fazer aquela... Aí a pessoa, ela ia ficar com os olhos esbugalhados, né? Só que, poxa, a gente tá perdendo liberdade. Você tá entregando sua liberdade para ter segurança.
Ah, mas agora é pandemia, todo mundo usa máscara, assim, não sei o que, tá entregando a segurança em nome da a liberdade em nome da segurança. As pessoas já começaram a fazer isso em 2001 e você não percebia. Então, 20 minutos de vídeo acho que tá bom, senão vira uma aula do doutor, né? Galera, eu fico por aqui, né? Eu agradeço a paciência de vocês. Falou!